vocês sobre as dúvidas que o público GLBT tem nas doenças proctológicas. Eu recebo muito e-mail, até porque eu tenho blogs, blog da saúde gay, blog da saúde lésbica, travesti, um público que eu escrevo com todo prazer. Eu vou fazer 8 anos que eu escrevo para o público, que os blogs existem, para que leve a informação de um público extremamente carente de literatura popular. Literatura popular é aquela literatura que você vai numa livraria, vai no setor definido, chega lá, você encontra 2 livros, 1 livro, 10 livros, não passa de 10, os livros que realmente interessam. Né? Para a seção dedicada ao público GLBT, tem muito mais livros de arte do que livros de medicina. Então eu fui nessas principais bibliotecas, nos acervos também, nos sebos, em todos os lugares, atrás de livro popular, do público GLBT, porque para escrever os blogs, eu tenho que ter um livro. Lendo o livro, eu posso escrever. Não encontrei. Então eu tive que importar livros, não é? Para montar uma biblioteca para cada público, isto é, para cada blog. Então eu recebo, consequência disso é que eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas que o público me manda, não é? Sobre o que acontece com a sua saúde em proctologia. Né? O público GLBT é um público muito sexual, né? E os problemas sexuais voltados para a proctologia não são descritos em livros de proctologia tradicional. Né? Você encontra um artigo, por exemplo, corpo estranho que foi introduzido no reto, ou seja, uma região erótica, erógena. Né? Isso você acha em livros tradicionais. Né? Mas as consequências de um sexo passivo você não acha. É muito raro. E elas existem e muitas. Né? Por exemplo, nós vamos ver que o HPV, uma doença sexualmente transmissível, ela é mais frequente entre homens que fazem sexo com outros homens. Né? Relação passiva. Né? Pode acometer o ativo, glande, pênis, e pode acometer o passivo, na região retal. Então, vamos ver as principais perguntas. Eu dividi, montei um roteirozinho, para ver as principais, selecionei as principais perguntas que foram a mim enviadas. Vamos começar pelo capítulo, pelo tema muito frequente no dia a dia do proctologista, que são as hemorroidas. Então, uma dúvida muito frequente do público G é se relação anal causa hemorroida. Não, relação anal não causa hemorroida. Hemorroidas são varizes, são vasos dilatados na região anal, que dá como sintoma principal sangramento. Não tem nada a ver com relação anal, com relação passiva. Né? Agora, se você tem a hemorroide, está numa fase aguda, sangramento, dor, você procura evitar qualquer tipo de contato sexual. Né? Trata e depois toca a vida sexual normal. A segunda, o paciente realizei a cirurgia de hemorroida. Antes podia ter relação, agora fiquei com uma fissura que me dói muito para evacuar e é impossível manter minha vida sexual. Será que poderia ter uma vida normal ainda? Poderia ter uma vida normal ainda? Pode sim. Toda cirurgia anal, ela sempre dá um grau de estreitamento, porque há cicatrização. Né? Não é cirurgia espírita, ela dá a cicatrização. Essa cicatrização acaba determinando um grau de estreitamento anal, que pode ser leve, moderado e severo. Né? Mas esse estreitamento leve, ele tem tratamento com alimentação rica em fibra e água, fezes macias. Já o estreitamento moderado e o severo são de tratamento mais agressivo, que vai da dilatação até a cirurgia. Não é? Então você tem que procurar uma avaliação dessa região anal, para ver o que aconteceu. A fissura é uma feridinha, chama-se fissura residual. É quando a fissura é consequente à cicatrização, ao estreitamento anal. Houve um estreitamento anal, as fezes têm dificuldade de passar, né? Acabam esgarçando, esgarçando a região do anoderma, se chama a pele, e acaba aparecendo essa ferida, essa fissurinha que dói muito.
você precisa de um tratamento. Quando tem um estreitamento com a fissura, o tratamento é cirúrgico. Já é um ano de tratamento cirúrgico. Você tem que diminuir a pressão do músculo para que o seu ânus possa ter uma abertura fisiológica, né? Uma abertura para você evacuar normal e retornar toda a sua vida sexual. Mas essas fissuras residuais, com estreitamento, não adianta fazer dilatação. Dilatação não resolve, às vezes piora até. Dilatação é uma técnica abandonada pelos proctologistas. É uma técnica quase abandonada, digamos assim, uma técnica de exceção. Porque ela tem um problema. Existem velas chamadas velas de Egar. São velas metálicas destinadas a esse fim, de dilatar a região anal. O grande problema é que essas velas foram usadas numa época que se conhecia pouca sobre a fisiologia, a função dos músculos anais, dos músculos que garantem a continência anal. Então você forçava, técnica de Delorme se chama, você forçava o inglês, você forçava o ânus, mas você não quantificava o quanto você esgarçava os músculos responsáveis pela continência anal. Então muitos pacientes ficavam com incontinência, porque o médico não mensurava o quanto ele tinha que dilatar, né? E às vezes acabava comprometendo o músculo, esgarçando o músculo. Os pacientes passavam de um estreitamento para uma incontinência anal, né? Sei quem é pior, mas passava do estreitamento para a incontinência. O melhor mesmo é não ter nem o estreitamento nem a incontinência. Tratar de forma adequada, um bom cirurgião, ele vai lá, debrida o ânus, abre o ânus, tira a ferida, baixa a pressão do músculo a níveis que não dêem incontinência, né? E aí resolve a sua vida. Você pode ter a vida fisiológica e sexual normais. Outra pergunta, tenho hemorroida de grau 3, sangramento e ardência. Qual seria a melhor cirurgia para o meu caso? Porque morro de medo de prejudicar as minhas relações passivas. A melhor cirurgia, no meu entender, atualmente, para hemorroida grau 3, é aquela hemorroida que faz força, ela sai, olha para o médico e volta para o reto. Acho que atualmente é o THD, é a desarterialização, né, das hemorroidas guiadas por Doppler. Então, o Doppler é aquele sonar do obstetra, ele detecta onde a artéria hemorroidária está batendo. Na verdade, é um ramo da artéria que dá a veia, porque a hemorroida é uma fístula arteriovenosa, você não vê pela artéria e passa para a veia, mas se você ligar a artéria, você acaba secando aquele vaso hemorroidário. Então o cirurgião detecta com o Doppler o batimento da artéria, dá um pontinho com um fio adequado. Essa cirurgia exige equipamento adequado, Doppler, um afastador anal, um anoscópio desenhado para esse fim e um fio adequado para esse fim também, né? Então, após detectar com o sonar o batimento da artéria, é ligada essa artéria com um fio adequado, se faz um chuleio, né, no vaso. E você pode perfeitamente ter hemorroida grau 3, quando ela sai, você pode dar o pontinho e trazer, reduzir esse prolapso, fixar dentro, né? Uma cirurgia que com certeza veio para ficar, ela é uma cirurgia muito boa, no meu entender também para o público G, né, para o público que tem relação passiva, porque é uma cirurgia que ela não retira tecido. Quando ela é bem indicada, ela não retira tecido, então não tem ferida, não tem cicatrização. O grande problema que se tem na cirurgia da hemorroida são as feridas da cirurgia para cicatrização pós-operatória, que são doloridas, né? E como passam fezes, essa ferida tem dois problemas. Um, infeccioso, é uma cirurgia contaminada, que passam fezes, e a outra que as fezes impedem uma cicatrização, né? Retardam a cicatrização. É como se fosse um dilatador, né? Por isso que as fezes no pós-operatório têm que ser macias. Você no pós-operatório tem que comer fibra e tomar água para as fezes ficarem macias. E não ter medo de evacuar, né? Porque as fezes também evitam uma complicação da cirurgia da hemorroida, que é o estreitamento anal. A cicatriz pode terminar o estreitamento anal, né? Então essa cirurgia ela é adequada pelo fato de não ter ferida, né? E não ter as complicações do pós-operatório, dor, estreitamento, né? Chama-se THD. Continuando as dúvidas sobre a hemorroida, o paciente tem hemorroida externa,
Operei de uma hemorroide externa, mas a pele escura me incomoda. Poderia fazer o clareamento anal e a depilação? Quais são as complicações da relação anal e suas diferentes variáveis? Né? Você pode sim fazer clareamento anal após cicatrização dessa hemorroide externa. Em geral, o que incomoda a hemorroide externa é aquela pelinha que fica fora. Você tira aquela pelinha, deixa cicatrizar, e o clareamento anal ele é químico, né, com substâncias. Existe uma melanina, por exemplo, canceral chamado melanócitos. Então, é um creme que se passa que diminui a produção de melanina local e acontece o clareamento anal. Mas o clareamento anal pode ser feito, sim. Né? Nós temos indicado, mas depois da cicatrização da hemorroide externa. Tenho hemorroida de grau 3, realizei 2 ligaduras elásticas e continua sangrando. Tento a terceira? Não. A hemorroida grau 3, que você tentou 2 ligaduras elásticas e não resolveu, faz a desarterialização guiada por dupla. Pronto. Tenho uma verruga em cima de uma hemorroida. Precisará retirar a hemorroida também? Sim. Você tem verruga de HPV, do vírus HPV, associada à hemorroida. Já fiz várias cirurgias dessas. Você tira a hemorroida junto com a verruga. Né? Tenho hemorroidas externas com pelinha e detesto. Tenho vergonha na hora da relação passiva. Queria muito retirá-las. A mulher também, ela tem a relação passiva, ela sofre demais com essas peles, que chama-se plicon. Esse plicon é uma pelinha, embaixo dele tem um vaso. Por isso que ele fica estufa de vez em quando. O paciente fala que ele aumenta, porque esse plicoma é definido como hemorroide externa crônica, porque sobre ele, abaixo dele é um vaso. Então você tira a pele, tira o vaso, né, e está resolvido o problema. Vamos passar para outro tema chamado fissura anal. A fissura anal é uma pequena feridinha que determina muita dor e sangramento. Né? Incomoda demais as pessoas. Hoje o paciente me ligou às 2h30 da manhã, falou: doutor, desculpa eu te ligar às 2h30 da manhã, eu estou no vaso sanitário com uma dor insuportável no sangramento. Parece que estou evacuando um gato de unha grande. O que é que ele tinha? Fissura anal. Então a fissura anal dá uma dor lacerante, incontável, insuportável. Ao evacuar, em relação impossível. Tenho uma pequena fissura, posso ter relação? Não. Você é um herói se conseguir ter relação com a fissura anal. Muitos pacientes, para satisfazer o parceiro, usam xilocaína, usam morfina. Não faça isso. Primeiro que a fissura vai doer muito, vai te machucar. E segundo que é um portal aberto para DST, né? Doenças transmissíveis por sangue, sexualmente por sangue, tipo HIV e tipo hepatite. Então só vai te machucar. Melhor cicatrizar, trata primeiro, depois continua tendo as suas relações. Realizei uma cirurgia para hemorroida, mas fiquei com uma fissura que não cicatriza de jeito nenhum. Será que preciso fazer a cirurgia? Sim, é aquela fissura que nós comentamos, a fissura residual. A fissura que fica com estreitamento é de tratamento cirúrgico, não cai dilatação. Tratamento cirúrgico, tira a ferida, baixa a pressão do músculo, o ânus vai ter uma abertura, né, fisiologicamente normal. Me foi proposta dilatação anal como tratamento de uma fissura anal crônica. Na sua experiência funciona? Não. A dilatação eu não indico nem na fissura aguda, nem na fissura crônica. A fissura crônica é uma doença de tratamento cirúrgico. A cirurgia tem melhor resultado para a fissura crônica, porque ela baixa a pressão do músculo a níveis suficientes para que haja a cicatrização da ferida. Então, na fissura crônica, a conduta é tira a fissura, tira aquele tecido endurecido já, fibrosado, tira aquela pelinha plicoma. Tem vezes que tem uma papila, chamada papila sentinela, tira também, limpa a área, baixa a pressão do músculo, do esfíncter anal, e você com certeza tem tudo para ficar livre, né, da dor e do sangramento anal. Sexo passivo causa fissura anal? Não. A fissura anal clássica, não. Ela é consequente a um músculo anal hipertônico, a um ânus hipertônico. Existe um exame chamado manometria no retal. Essa manometria no retal, ela te dá a pressão do músculo, chama-se esfíncter interno. É o músculo cuja pressão alta determina o ânus fechado, hipertônico, as fezes não passam e acabam esgarçando. Então, essa feridinha do anoderma na pele, chamada de fissura anal. Sexo anal causa uma fissura diferente, chamada fissura radiada. Existem várias fissuras no ânus.
uma desproporção, lubrificação inadequada, falta de relaxamento do esfíncter anal, um ativo fora de controle, apressadinho, acaba te machucando, dando a fissura radiada, que é a fissura anal. Bom, então sexo anal causa sim, mas por erro, entre aspas, da relação. Fístula perianal. Tive um abscesso perianal que drenei e virou uma fístula, que dói. Posso tratar somente com antibióticos? Não. A fístula é uma comunicação entre o reto e a nádega. Existe uma glândula, essa glândula anal, ela é infectada pelas fezes, bactéria das fezes, dando uma inflamação dessa glândula, uma cripta inflamada. Esse abscesso cresce geralmente em direção à nádega e drena pulso na nádega. E fica um caminho chamado de fístula. 70% das vezes esse caminho fecha, mas em 20 a 30% ele permanece aberto. E esse caminho, os dois orifícios, é chamado de fístula. A fístula é uma doença de tratamento cirúrgico. O antibiótico vai te ajudar a melhorar, desinfectar a área mais, matar as bactérias, não é? Mas ele não vai tratar o trajeto, a mecânica ele não vai tratar. A mecânica é o trajeto de tratamento cirúrgico. A cirurgia de fístula é uma cirurgia altamente especializada, na minha opinião. O médico tem que ter tecnologia, técnica e experiência para resolver a fístula. Porque a principal causa de insucesso no tratamento da fístula é a retirada incompleta da fístula. Porque às vezes essa fístula ela passa no meio do músculo, que garante a continência anal do esfíncter interno. Né? Você faz uma ressonância magnética bem feita e a ressonância é um GPS para o cirurgião. Vai te dar a relação da fístula, comprimento e a relação dela com o músculo. Se ela passa antes, depois ou através do músculo. E o cirurgião às vezes tem receio, né? Tira metade e deixa o orifício interno. O orifício interno é onde começa toda a história da fístula. Ela vai se formar novamente. Fístula tem que ser tirada do orifício externo, trajeto e orifício interno. Tá bom? Nada de só antibiótico. Tenho uma fístula perianal e há um ano coloquei um ceton, mas continua drenando. Eu não uso ceton. Já falei isso várias vezes. Né? Não uso ceton. O ceton é um dreno que tem a finalidade de, por irritação, criar um tecido de granulação para cicatrizar, né? E é muito usado nas fístulas transesfincterianas com a finalidade de, a longo prazo, fazer uma esfincterotomia. O cirurgião mexe fazendo uma esfincterotomia e cortando o músculo parcialmente. Eu já tirei vários drenos desses, não funciona. Como a recidiva em um ano é alta da fístula, ela se mantém ou volta, né? O paciente orientado a ficar 8 meses a 1 ano com esse dreno. E drena a secreção, e dói, toca no dreno, dói, então os pacientes preferem retirar. Eu, se tivesse uma fístula perianal, não passaria ceton, eu tiraria com o cirurgião, tá bom? Operei de fístula há 1 ano e a minha cueca suja de fezes, sem que eu sinta. O que será, doutor? Que você revela uma incontinência anal. Nas fístulas que passam através do músculo, né, o cirurgião acaba cortando o músculo, você fica com uma incontinência, fica evacuando sem sentir. Você deve montar uma estratégia bem feita, com exames adequados antes, né, tipo manometria no retal, tipo ultrassom endoanal, tipo ressonância magnética. O caso deve ser bem estudado. A incontinência, a estratégia antes da cirurgia é importante. Né? E já drena fezes, né? Então já uma incontinência severa, é importante, é cirúrgica. Mas exige uma estratégia bem feita para a localização dos cabides do músculo e o cirurgião com experiência para fazer a plástica anal, né? Que vai resolver a sua qualidade de vida, que na incontinência realmente é muito grave. Já operei 3 vezes de fístula e voltou, estou inseguro. Meu médico quer colocar o ceton. Queria muito a sua opinião. Não, eu não passo ceton, eu vou e tiro a fístula. O paciente fica curado. Operei da fístula e fiquei com estreitamento anal, que me impede de fazer o passivo. Já tentei e nem com o brinquedo consigo, pois dói e sangra. Você deve ter uma fissura, uma área, um abscesso residual que não cicatrizou. Né? Então, ressonância magnética, educação endoanal, rever, talvez tenha que debridar, né? E para que o tuano volte a ter uma abertura fisiológica, uma abertura normal. O estreitamento na fístula é mais difícil, né?
Mas com certeza o que você relata é um estreitamento anal, principalmente por cicatriz, né? Então esse ano está preso, fixo pela cicatriz cirúrgica. Você tem que rever, estudar bem, fazer um bom ultrassom, um bom exame de endoscopia de toque, para que junto com o cirurgião você chegue à conclusão. Mas estreitamentos assim, em geral, tem que ter cuidado, né? São cirúrgicos muitas vezes, né? Mas cirurgia anal você tem que ir do menos agressivo para o mais agressivo. Outro assunto é o HPV, né? Onde o HPV é mais frequente? O HPV é mais frequente, o HPV é o vírus que transmite a doença unicamente na espécie humana, né? É aquelas verruguinhas que aparecem na região perianal, e ela é mais frequente entre homens que fazem sexo com outros homens. A forma de transmissão é em contato de pele com pele. HPV não é sangue, sangue é HIV e hepatite. HPV, pele com pele. O vírus do HPV, ele mora na camada mais profunda da pele. E naquela fricção, naquela irritação, acaba havendo a contaminação. Por isso que ele é mais frequente na relação anal, né, entre homens. Qual o principal sintoma? A principal forma de apresentação do HPV é assintomática, é latente, a gente chama. Você não vê as verrugas. Você sabe que tem HPV, você vê as verrugas. Mas a forma latente, ela é a mais frequente. A forma assintomática, o vírus mora na camada profunda. Isso é um grande problema, não é? Você olha aquele deus grego, aquela deusa grega, jura que não tem nada. E pode ter uma carga viral nos genitais grandes e acaba contaminando você com HPV. Né? Diagnóstico precisa saber o tipo? Né? Não. Na proctologia, a tipagem não é muito frequente o proctologista te pedir, como na ginecologia. Né? Mas existem exames de biologia molecular que você pode perfeitamente fazer. Existem critérios, por exemplo, no paciente que tem HIV e tem HPV. Né? O câncer de ânus é mais frequente nesses pacientes. Então, você opta pelo tipo, saber o tipo do HPV. Existem tipos mais oncogênicos. Você pega pacientes com câncer de tiro e vê, tipo 16 e 18 são os mais frequentes. Tem mais de 200 tipos de HPV. Então, a tipagem, ela passa a ter uma importância maior. Mas em proctologia, saber o tipo do vírus, Papa Nicolau, biologia molecular, geralmente o proctologista não tem esse hábito de pedir, mas é interessante. São responsáveis por lesões pré-cancerígenas do ânus? São. Né? Existe uma relação entre o HPV e o câncer de ânus, câncer de faringe, câncer de boca, câncer de colo do útero. Não é uma boa companhia o HPV.